amada igreja, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus também para você que vai assistir a nossa live daqui a pouquinho, ou a nossa gravação, o nosso culto daqui a pouquinho. Vamos louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus, amém? Semana de muito trabalho, de muitas bênçãos, muitos milagres, muita arrumação de casa também, né? Desembalar a caixa, glória a Deus. Louvado seja o seu santo nome. Vamos de palma! Teu é o reino e o poder e a glória para sempre a ti. A criação se prostra diante do Senhor. Os céus abertos, vida plena, e a glória para sempre a ti. Nada pode deter o teu grande poder. Acima dos reis, o universo canta a ti. O eterno e maravilhoso Deus, maravilhoso Deus, e o brado da terra é o teu louvor. Deus eterno, pois a luz para os povos é o teu nome, Senhor. Toda a glória a ti, Senhor. Deus eterno, toda a glória a ti, Senhor. Deus eterno, pois a luz para os povos é o teu nome, Senhor. Toda a glória a ti, Senhor. Deus eterno, toda a glória a ti, Senhor. Teu reino, teu é o reino e o poder e a glória para sempre a ti. A criação se prostra diante do Senhor. Os céus abertos, vida plena, e a glória para sempre a ti. Nada pode deter o teu grande poder. Acima dos reis, o universo canta a ti. O eterno e maravilhoso Deus, maravilhoso Deus, e o brado da terra é o teu louvor. Deus eterno, pois a luz para os povos é o teu nome, Senhor. Toda a glória a ti, Senhor. Deus eterno, toda a glória a ti, Senhor. E o brado da terra é o teu louvor. Deus eterno, pois a luz para os povos é o teu nome, Senhor. Toda a glória a ti, Senhor. Deus eterno, toda a glória a ti, Senhor. Acima dos reis, o eterno canta a ti. O eterno e maravilhoso Deus, maravilhoso Deus, e o brado da terra é o teu louvor. Deus eterno, pois a luz para os povos é o teu nome, Senhor. Toda a glória a ti, Senhor. Deus eterno, toda a glória a ti, Senhor. E o brado da terra é o teu louvor. Deus eterno, toda a luz para os povos é o teu nome, Senhor. Toda a glória a ti, Senhor. Deus eterno, toda a glória a ti, Senhor.
Louvado seja o teu santo nome, Senhor Jesus, Deus eterno, Deus poderoso. Louvamos e exaltamos o teu santo nome, Pai. Nos leva mais e mais além, Senhor Jesus, daquilo que possamos imaginar, Pai, para mais perto da tua presença, para sentir mais a tua presença em nossas vidas, Senhor Jesus. Render a ti a nossa adoração, Pai. Clamarmos a ti, clamarmos o teu santo nome em nossas vidas, Senhor Jesus. Louva o Senhor Jesus, adoração, derramar meu ser, é o que meu coração deseja toda manhã, te imaginar, é me inspirar pra te dizer que estou comprometido cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, para mais perto de ti. Leva-me além, minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Render a ti adoração e derramar meu ser, é o que meu coração deseja toda manhã, te imaginar, é me inspirar pra te dizer que estou comprometido cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, leva-me além, a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder.
profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder, mais do teu poder. E uma salva de palmas bem forte ao Senhor Jesus, aleluia. Poder sentar, meus irmãos. Glórias a Deus. Eu gostaria de coletivizar algumas reflexões com vocês. E eu preciso do silêncio de vocês. Nós estamos imersos em um mundo barulhento. Sons que agridem os nossos ouvidos. E o mundo precisa de silêncio para pensar. A vida, ela reclama quietude e reflexão. E o silêncio, ele pode estimular em nós o diálogo com a vida, bem como nos fazer ouvir a voz do próprio coração. Vamos abrir as Sagradas Escrituras no livro de Eclesiastes. Nós vamos ler no capítulo 10, no capítulo 9, o verso 17. Como a minha Bíblia é em espanhol, eu vou ler com vocês o texto. As palavras dos sábios ouvidos em silêncio valem mais do que os gritos de quem governa entre todos. E tem uma outra tradução que diz assim: as palavras do sábio devem ser em silêncio ouvidas. Então, permanecer em silêncio nos leva a dialogar com nós mesmos. E é no silêncio que nós podemos ouvir a voz do nosso coração, como eu repito. É no silêncio que nós aprendemos a desenvolver um diálogo saudável com nós mesmos. Benjamin Franklin, ele estabeleceu 13 virtudes que ele colocou em um livro. Inclusive o silêncio. Ele falou assim sobre o silêncio: fale apenas o que possa beneficiar os outros ou você mesmo. Então, fuja da conversa fútil. Falou também sobre a frugalidade, que é a sobriedade na alimentação. Ele disse: não gaste a não ser para o bem dos outros e o seu, claro, isto é, não desperdice nada. Ele falou também sobre a diligência. Ele disse: não perca tempo. Esteja ocupado em alguma coisa útil. Então, descarte todas as ações desnecessárias. Ele falou também sobre a tranquilidade. Ele disse: não se perturbe com ninharias, ou acidentes comuns ou inevitáveis. Então, ele criou esse livro com uma página de cada virtude. E ele escolhia uma virtude diferente para exercitar a cada semana. Excelente.
Mas vamos ficar com a primeira delas, o silêncio. Há mensagens que nós só captamos se nós estivermos silenciosos. Porque é no silêncio que nós podemos dialogar com Deus. E há momentos em que só falamos com Deus e ouvimos a sua voz quando guardamos silêncio. Com essa palavra sobre silêncio, desejo a todos um feliz domingo. E que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe. Amém. Amém. Presença, Senhor, é o que eu preciso. A tua presença, Senhor, é o que eu mais quero. A tua presença, Senhor, a tua presença, Senhor. Da tua presença, Senhor. A tua presença, Senhor, é o que eu te peço. A tua presença, Senhor, é o que eu mais quero. Da tua presença, meu Senhor. A tua presença, Senhor, é o que eu preciso. A tua presença, Senhor, é o que eu mais quero. Da tua presença, Senhor. A tua presença, Senhor, é o que eu te peço. A tua presença, Senhor, é o que eu mais quero. Da tua presença, Senhor. A tua presença, Senhor, é o que eu preciso. A tua presença, Senhor, é o que eu mais quero. A tua presença, Senhor, a tua presença, Senhor, preciso da tua presença, Senhor.
Glória a Deus. Nós precisamos da presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Sem ela, nós não podemos, nós não fazemos nada. Graças a Deus por este dia, um dia especial. Todos os dias são especiais, mas tem aquele dia que é um dia memorável, um dia que nós celebramos, um dia que nós também estamos hoje olhando para as mães de uma maneira muito especial. E eu quero desejar a todas as mães as bênçãos de Deus. Vocês são instrumentos do milagre da vida, mães. É uma bênção, é algo divino. E nós queremos, nessa manhã, normalmente eu não prego sobre temas correspondentes a essas situações, mas eu quero deixar aqui a minha palavra de bênção para vocês. Quero que você fique em pé, nós vamos meditar na palavra de Deus, que o Senhor tem colocado no meu coração. Precisamos ouvir a voz do Senhor. Senhor Deus, quero, antes de tudo, agradecer ao Senhor por esse dia, que é celebrado, o Dia das Mães. Louvado seja o Teu nome, por todas essas mães que, por um milagre do Senhor, foi gerado vidas. Todos nós que estamos aqui nessa manhã e aqueles que vão estar ouvindo, são também milagres do Senhor. Então, que essas mães e cada mãe sejam abençoadas, Deus. E só o Senhor conhece o que se passa na alma, só o Senhor conhece aquilo que elas sentem de uma maneira muito, muito especial. Eu peço a Tua bênção sobre todas. E agora a Tua palavra que vamos meditar nessa manhã, Senhor. Sem a presença do Teu Espírito não é possível, por isso nós continuamos invocando o nome do Senhor, para que o Teu Espírito fale conosco, segundo o propósito que o Senhor tem para a minha vida e para nossas vidas, tanto para as crianças, jovens, juniores, famílias, casais, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Abra sua Bíblia, Isaías 40, meus irmãos. E o versículo 28. Na parte... exato, 28. Pode abrir a sua Bíblia, eu vou fazer a leitura aqui da palavra de Deus. Por esta tradução, diz assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor Deus é o Eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, não fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam cansados, andam e não se cansam, e glória a Deus por isso. Amém. Você pode sentar-se. A nossa palavra nessa manhã, a palavra que Deus tem ministrado no meu coração, como sempre, durante a semana. E Deus falava comigo, eu pensando numa mensagem: Senhor, quero que o Senhor fale comigo aquilo que é para ser dito para mim primeiro, depois para a igreja. E o Senhor me acordou numa madrugada, eu fui para a oração, mas depois o Senhor começou a me mostrar o seguinte: nós temos a nossa vida, no dia a dia, nós temos muitas vitórias, muitas. E o Senhor mostrou para mim como nós somos vencedores. Quando você acorda, você é vencedor, porque passou, já dormiu, está acordado, já venceu. Você foi para o seu trabalho e voltou, você pensa, é mais uma vitória, mais um dia de conquista. O fato de você poder se alimentar é uma bênção, é uma vitória,
Você é vencedor por isso. Venceu por isso. Teve uma circunstância durante o dia, eu tive uma situação essa semana também, e falei com o Senhor, Senhor, eu preciso de uma resposta hoje. Hoje. E, meus irmãos, fui atrás daquilo que precisava ser feito. Aliás, o pastor Mauro me acompanhou, e Deus me deu a vitória no mesmo dia. Você está aqui nessa manhã, você já tem a vitória, porque você está no local, na casa de oração, onde o Espírito de Deus vai estar falando do seu coração, e é o meu coração. Então nós temos tantas vitórias, e eu queria que você, quando começar a pensar nos detalhes da sua vida, veja que cada detalhe não é para você só pensar assim naquelas grandes conquistas. Cadê o Léo? Claro, nós temos grandes conquistas, aquisições, milagres, e tantas coisas que marcam nossas vidas, mas essas pequenas coisas, elas são também milagres e vitórias. Tudo isso para nós entendermos o que eu vou querer falar nessa manhã e quero falar para vocês. Hoje o tema é força para viver. Força para viver. E as aplicações, na verdade, eu li um texto aqui de Isaías, que nesse texto, Deus está trazendo primeiro, ele começa com um consolo ao povo de Israel. O povo de Israel, na verdade, se distanciou de Deus, se distanciou da palavra, se desobedeceu e está, então, num cativeiro. E ali está perdendo as forças. E quando se perde força, enfraquece-se na fé. Quando se perde força, também enfraquece nos relacionamentos, e principalmente nos relacionamentos com Deus. O povo está, então, enfraquecido. E Deus vem, então, com a sua palavra de consolo. Eu digo para você, não sei qual as situações, ou o que te causa cansaço. Quando eu falo cansaço aqui, eu não estou dizendo só do cansaço físico. Eu estou dizendo do cansaço da alma, da espera, daquilo que você ainda está buscando e que não recebeu. O cansaço por situações não resolvidas. Isso vai trazendo cansaço no nosso ser, na nossa alma. Mas eu quero que você entenda que o Senhor Deus, nessa manhã, quer renovar as suas forças. Aquilo que está lá, que tem trazido tanto desgosto, tanto cansaço, esta é uma manhã de renovação, de fortalecimento pela ação do Espírito Santo de Deus. Então, essa é a palavra que Deus está trazendo lá para o povo de Israel. E ele vai terminar com essas expressões que nós lemos aqui. Você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor Deus é eterno, o Criador dos céus e da terra. Ele não se cansa, não fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado. Então, nessa manhã, se a sua esperança está fragilizada, está fraquinha, vai ser fortalecida pelo poder da palavra e do Espírito Santo de Deus. É isso que o Senhor está falando. Ele fortalece. Graças a Deus por isso. O Senhor nos fortalece, nos dá vigor, nos dá força. Até os jovens se cansam. Aqui já mostramos a questão física, mas também tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então você que está caminhando essa caminhada de fé, a nossa vida é de fé dia a dia. E nós precisamos cada dia sermos fortalecidos. Efésios 6:10 vai falar, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia, glória a Deus por isso. Mas as aplicações, vamos para Romanos capítulo 8. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia. Você, quando olha para o capítulo 8 de Romanos, nós vamos meditar as aplicações apenas, não vamos ler todo o capítulo, mas aquilo que Deus ministrou no meu coração. É isso que nós vamos aqui estar falando. Quando você começa a ler o capítulo 8 de Romanos, ele começa dizendo assim, portanto, essa palavrinha quer dizer uma conclusão. Uma conclusão do primeiro capítulo ao 7º. E quando nós olhamos, então, lá no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta foi lá em 58 depois de Cristo, depois do Senhor Jesus, da ressurreição. No Pentecostes, o que aconteceu, meus irmãos? Muitas conversões de todas as partes do mundo da época. E, naturalmente, aquele povo que se converteu, então agora que vão para Roma, lá em Roma tem
crentes, tem pessoas que agora receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E o apóstolo Paulo começa escrevendo, ele dá uma introdução, vai falar de todo um contexto, mas ele faz uma aplicação já incentivando os irmãos lá em Roma, dizendo assim, olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Então a primeira coisa, a primeira expressão que o apóstolo Paulo fala é isso. E ele vai trabalhando, vai mostrando, vai falando sobre, o capítulo 2 vai falar dos judeus, da justiça, da lei, e assim ele vai ministrando o povo, e manda tantas coisas. Eu gosto de destacar, por exemplo, o capítulo 4, quando ele fala da fé, e Abraão, homem de Deus, está lá com praticamente 100 anos, e a Bíblia diz que a sua fé é uma fé que ele não enfraqueceu, que creu contra a esperança, creu contra todas as coisas, todas as impossibilidades que ele estava vivendo, e você pode imaginar uma situação dessa, mas ele continuava crendo, e Deus o abençoou, e você sabe, ele é pai das nações, por ter sido um homem de fé. Então nessa manhã, você pode entender que nós somos fortalecidos pela fé, pela nossa fé, através do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? É a nossa fé no Senhor que nos fortalece. Mas o apóstolo Paulo vai escrevendo, depois no capítulo 5, ele vai falar, olha, nós somos justificados pela fé, aí pela justificação nós temos paz com Deus. E assim, ele vai falando sobre isso. Mas quando chega no capítulo 7, é um confronto, um conflito da lei e da graça. E o apóstolo Paulo vai escrever, isso é importante vocês fazerem as leituras depois, mas tem um momento que ele fala dele mesmo, ele diz assim, olha, porque o que eu desejo fazer, o que é bom, não consigo realizar. Pois o que faço não é o bem que desejo, aliás, o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, eu faço. Então ele está nesse conflito. E aí ele vai dizer no versículo 4, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo que está sujeito à morte? Veja que o apóstolo Paulo está num conflito ali no capítulo 7, é como se ele estivesse olhando para a sua natureza frágil, a sua natureza limitada. Então na nossa natureza humana nós somos frágeis, entendamos isso. Nós dependemos da graça de Deus, dependemos das misericórdias do Senhor, e nós precisamos ter esse reconhecimento. Senhor, o Senhor sabe o quanto eu preciso da tua ajuda. Fortalece-me, em nome do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, então, fala essa expressão, mas ele diz assim, graças a Deus, por Jesus Cristo, Senhor. E aí ele expressa essa mensagem, dizendo que, de modo que com a mente, eu sou escravo da lei, mas na carne, escravo da lei. Então ele está nesse conflito, mas agora ele vem falando da graça. Então ele diz, portanto, versículo 8, agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, que por meio de Cristo, por meio do Senhor Jesus, a lei do Espírito me libertou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus por isso. Veja bem, por meio do Senhor Jesus, o Senhor nos libertou da lei do pecado e da morte. Então são coisas para nós entendermos. Essa é uma primeira aplicação. Tudo aquilo que condena, tudo aquilo que está na alma, que de alguma maneira está perturbando, enfraquece. E o inimigo aproveita-se dessas oportunidades para acusar, para ser o acusador como ele é. Isso quer dizer que é um acusador. Então nós entendamos que nesse momento, se eu estou em Cristo Jesus, apesar da situação, eu posso orar a Deus, posso confessar ao Senhor, e por confessar ao Senhor Jesus, eu sou perdoado, e aí diz a palavra, então, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a palavra de Deus para o seu coração nessa manhã, se a sua alma está com alguma situação, algum relacionamento, alguma coisa que está trazendo isso, que te acusa, lembre-se, o caminho é o perdão. O caminho é o perdão, pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Sem perdão não há como prosseguir. Então que o Senhor nos ajude a entender isso. Eu quero fazer essas aplicações. Lembre-se que o Senhor Jesus falou para os discípulos assim, lá no Pentecostes, antes do Pentecostes, vocês fiquem em Jerusalém.
até o Pentecostes, ou seja, 50 dias. Vocês estarão lá, fiquem em oração. E o povo estava lá em oração. E aí, quando deu o dia do Pentecostes, o Espírito Santo do Senhor foi derramado, e eles foram revigorados, receberam capacitação, dons espirituais. Mas eu quero entender aqui, então, nada vai nos ajudar se nós não estivermos realmente na oração. Eles estavam na oração e foram capacitados para servir e glorificar o nome do Senhor Jesus. E então aqui o apóstolo Paulo vai dizer isso aqui. Então eu quero pensar o seguinte: quem é que nos fortalece? É a pessoa do Senhor Jesus. Ninguém, nada mais pode atender uma necessidade da sua alma se não for a pessoa do Senhor Jesus. Por isso que ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então é a pessoa do Senhor Jesus que nós precisamos, é nele que nós depositamos a nossa vida, é nele que nós nos firmamos. Então o Senhor Jesus, eu fiquei pensando em alguns exemplos. Pensa aquela viúva de Naim, está indo enterrar o seu filho, ela não tem mais ninguém, essa mulher está, a sua alma está certamente tão fragilizada que ela não tem mais esperança. E aí o Senhor Jesus chega, e o Senhor Jesus diz: mulher, não chores. E o Senhor Jesus ressuscita seu filho e devolve para ela. Que mãe, nesse dia abençoada, pode receber algo extraordinário? Eu digo para você, mãe, alguma coisa que está morta ou morta, Deus quer trazer vida em nome do Senhor Jesus. Porque as mães que sabem, as mães que sentem, têm um sentimento diferenciado, às vezes é um filho que está longe, ou um filho que está fora dos caminhos do Senhor, ou alguma coisa que está afetando toda a família. Então uma mãe sofre com isso. Mas nessa manhã, lembre-se da viúva de Naim. Provavelmente ela nem conhecia o Senhor Jesus, mas ele chegou até ela. E eu digo para você, é o Senhor Jesus que vem até nós, é o Senhor Jesus que veio até nós, ele desceu, ele veio aqui, assumiu o meu e seu lugar nessa cruz que nós lembramos, que é a cruz do Calvário, levando sobre ele os nossos pecados. E aí nós entendemos isso. Mas o Senhor Jesus também, depois disso, o Espírito Santo é derramado. E os discípulos então passam a ter uma vida dinâmica. E aí nós temos então, a palavra que em Romanos vai falar da batalha da carne com o Espírito. Aquele que vive na carne, ou seja, aquele que vive sem ter uma relação com Deus, aquele que não tem compromisso com Deus, a carne prevalece. Mas quem tem o Espírito de Deus, você tem o Espírito de Deus, então o Espírito precisa prevalecer, ele vai prevalecer se você está buscando o Senhor. O Espírito é uma batalha entre carnes. Todo dia nós temos isso, irmãos. Todo dia acontece alguma coisa que a tua carne, a nossa natureza, reage de uma maneira que depois a gente pensa: meu Deus, me perdoe, não era isso que eu queria dizer, ou não era isso que eu quero fazer. Então que o Espírito de Deus seja derramado nos nossos corações. Então nós temos primeiro a pessoa do Senhor Jesus. Eu também olho e lembro tantas coisas na minha vida. Eu lembro, por exemplo, no dia 27 de fevereiro de 1999, eu cheguei do seminário de Ponta Grossa. E a minha esposa me chamou, e as meninas estavam juntas, lá no quarto, e chegaram, e me abraçaram. E eu pensei: o que será? E elas me abraçaram para me dar uma informação: a sua mãe partiu. Foi algo difícil? Claro que foi. A perda é algo que enfraquece, que, sabe, tira as forças da gente. Mas também eu tive ali a esposa, as filhas me abraçando, e Deus usou a vida delas para que as minhas emoções, apesar de todas as lágrimas, fossem recompostas e pudesse entender: ela está com o Senhor Jesus porque era uma mulher de Deus. Então, meus irmãos, é o Senhor que nos dá força, é o Senhor que usa as suas vidas, usa nossas vidas também para ser bênção na vida das pessoas. Eu dou glória a Deus pela vida delas, que aquele dia foram muito usadas para me ajudar. E aí, nós temos aqui no capítulo, vai falar sobre isso, mas Deus vai falar, o Senhor vai falar também através do Espírito Santo. Ele diz assim, versículo 11:
se o Espírito daquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dos mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito Santo que habita em vocês. Você tem o Espírito de Deus? Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Pode aplaudir o Senhor. O Espírito Santo de Deus é poder, e é Ele que nos dá força, é Ele que nos dá condições, meus irmãos. E ainda mais, aqui vai falar que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, ser guiados, quem é você? Quem que guia? Quem guia? Ontem eu vi uma palavra assim de alguém que falou uma coisa muito diferente do que nós cremos, mas nós cremos na ação do Espírito Santo. Então nós temos aqui a ação de Deus, nesse capítulo 8, é uma ação de Deus, a trindade de Deus está nesse capítulo 8, começa falando do Senhor Jesus, fala do Espírito Santo e fala de Deus Pai, e ele vai dizer que nós temos o Espírito Santo de Deus, e esse Espírito testifica que somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, e glória a Deus por isso. Então nessa manhã, eu quero que a sua vida, a sua fé, fique focada no que já está na sua vida. E se não está, e se você que está me ouvindo aí, se não está, dobre seus joelhos, confesse Jesus Cristo, porque a Bíblia diz, aquele que confessar com os seus lábios e crendo no seu coração, será salvo. Romanos 10, 9. Então é a palavra de Deus. Nós vivemos, somos movidos pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus. E aí a gente, vamos trabalhar essa situação. O que está trazendo? Então o Senhor Jesus vai agir sempre pelo seu Espírito, Ele dá vida, e se estamos aqui porque temos vida, todos que são guiados pelo seu Espírito, glória a Deus por isso. E também mais, Ele vai dizer assim, o Espírito ajuda em nossas fraquezas, Ele nos dá força, da mesma maneira também o Espírito ajuda nas fraquezas, e o Espírito Santo intercede por nós. Meus irmãos, quando eu penso nessa expressão, que Ele intercede, e eu dou glória a Deus, porque você não está sozinho, nós não estamos sozinhos, e essa intercessão certamente porque nós nem sempre sabemos orar, aliás, nós não sabemos, nós falamos, mas a oração que Deus quer ouvir é a oração da alma. Quando você derrama a sua alma, você está orando, e o Espírito Santo toma essa oração, apresenta a Deus, e vem a resposta, porque Deus ouve o clamor através das nossas vidas, que expressam pela alma. E aí, ele vai mostrando sobre isso tudo. E eu quero olhar então, porque diz a palavra, vai dizer que assim, um versículo tão conhecido, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Expressão aqui, ama o Senhor de todo o seu coração, e foram chamados de acordo com o seu propósito. Meus irmãos, força para viver, força para andar, força para realizar, força, nós dependemos em primeiro lugar de buscar o Senhor Jesus, buscar a sua presença, sermos cheios do Espírito Santo, e isso vai fazer toda a diferença. E aí sim, uma situação que eu não estou entendendo, mas eu amo o meu Senhor Jesus, eu amo o meu Senhor, e sei que isso de alguma maneira, eu não sei como, mas vai cooperar para o meu bem, para o meu bem, para o seu bem. Então aqui são aplicações, pérolas, dádivas, expressões profundas de como Deus, como o Senhor Jesus age e como o Senhor Jesus tem interesse em nos abençoar. Glória a Deus por isso. E o Espírito Santo sempre tem uma ação perfeita, que não é eu que convenço, nem você que convence. Então nós só temos que falar dessa graça, apresentar o Senhor Jesus, porque o Espírito Santo é Ele que convence de todas as situações, convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu dou glória a Deus por isso, é Ele que nos dá ânimo. Às vezes eu vou para a oração de manhã, na madrugada, às vezes estou com sono e tal, mas começo a falar, começo a ter a oração, e o Espírito Santo começa a ministrar o meu coração, e começa a mostrar quem é o Senhor Jesus. Ele é o meu Redentor, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é a rocha eterna, Ele é aquele que nos tirou do lamaçal do pecado, Ele que nos dá condições de termos certeza e confiança, selados pelo Espírito de Deus. É o Senhor Jesus, é a nosso Senhor que dá todas as condições para termos uma vida, um relacionamento íntimo com Deus. Um relacionamento íntimo com o Senhor, e é isso que o Senhor quer.
E o amor de Deus vai ser mostrado agora. O amor de Deus. Diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu não sei o que passa na história de vocês, mas eu sei na minha. Quantas vezes enfrentamos situações que é contra nós, mas imediatamente o Espírito Santo examina esse meu coração: mas Deus não é contra, Deus é a favor. Aquele que nem o seu próprio Filho poupou, antes entregou por todos, não dará com ele também todas as coisas? Você pode dizer glória a Deus. Então nessa manhã, a força da nossa vida está no Senhor Jesus. A força da nossa vida, da nossa alma, daquilo que nós somos e queremos ser, está na ação do Espírito Santo de Deus, que ministra e fala conosco, nos ensina a cada dia. Glória a Deus por isso. E aqui a palavra está mostrando como que Deus age através do Senhor Jesus. Ele não poupou o seu Filho. Daí, quem tentará uma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica, não é eu, é o Senhor que nos justifica. Quem é que condena? Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então nós temos a intercessão do Espírito Santo, temos a intercessão do próprio Senhor Jesus, temos a sua palavra, que é a espada, meus irmãos. É com essa palavra que nós vencemos as batalhas. Ela é a nossa espada. Domingo passado foi falado aqui pelo pastor João sobre sermos uma flecha que acerta o alvo. O alvo só pode ser acertado se estivermos em Cristo Jesus. Como está escrito, pelo Senhor somos entregues. Aliás, antes ele fala: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Alguma tribulação? O Senhor está atento a isso, e você, nada disso vai separar da sua vida do Senhor Jesus. A angústia, a perseguição. Quantas vezes a pessoa está angustiada? São coisas que enfraquecem a nossa alma, enfraquecem os nossos sentimentos, a nossa vida, os nossos pensamentos são enfraquecidos por angústia ou perseguição. Mas ele vai falar das coisas físicas, como a fome, nudez, perigo, espada. O que é isso? Olha, está escrito: por amor de ti somos entregues à morte, somos sepultados como ovelhas, reputados como ovelhas, aliás, por matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, essa é uma expressão: nós não somos só vencedores, nós somos mais do que vencedores. Sabe por quê? Só para você pensar e lembrar disso. Nós somos mais do que vencedores, que em primeiro lugar, porque o Senhor Jesus levou sobre si os nossos pecados. O Senhor Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, o Senhor venceu todas as coisas que poderiam nos impedir de chegar a Deus. E isso nos dá uma condição: a pessoa pode estar sofrendo, passando para a maior tribulação, mas ainda assim ela é mais que vencedora, porque ela está em Cristo Jesus. A sua fé, a sua esperança está naquele que vive e reina para sempre. Aleluia! Então, meus irmãos, isso tudo é para mostrar o quanto que Deus nos ama. E mais, ele diz assim: agora o apóstolo está dizendo, como eu digo também, estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, aliás, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. No mínimo você pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. Nada nos separa do amor de Deus através do Senhor Jesus. Eu não sei, às vezes pessoas falam assim: quando eu chegar no céu, eu quero conhecer aquele apóstolo, quero dar um abraço nele. Pois eu penso assim: eu quero abraçar o meu Senhor Jesus. O meu Senhor Jesus. Que nas horas mais amargas da minha vida, Ele se manifestou. Nas horas mais difíceis da minha vida, ou das nossas vidas, nós temos tido a presença dEle. Cada dia. Então você
e você que está aí pela internet. Sem Jesus, não há vitória. Sem o Senhor Jesus, você pode até conquistar algumas coisas, mas vai virar farinha, vai virar cinza. Nós precisamos mesmo é ter intimidade com o Senhor Jesus. E a única aplicação que o Senhor mostrou para mim, aliás, duas para essa mensagem. Tudo isso, pastor, que o Senhor faz por mim, tudo isso que o Senhor Jesus fez, tudo isso que o Senhor Jesus nos possibilita, a salvação, a justificação, nenhuma condenação, o Espírito Santo, os dons espirituais, a comunhão com o Senhor, a intimidade com Deus, os relacionamentos, a igreja do Senhor, tudo isso que recebemos, a paz, justificados pelo Senhor, temos paz, tudo isso que nós temos. E pastor, o que eu tenho que fazer? Pode surgir essa pergunta, porque sempre fazemos algumas aplicações para você ser e fazer. E o que teu Espírito mencionou no meu coração foi o que o Senhor Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora eu vou explicar. Por que a cruz? Porque o Senhor Jesus, Ele levou nossos pecados, é fato. Mas a cruz aqui é que eu não negue o meu Senhor. Eu não negue a minha fé em Cristo Jesus e permaneça fiel até o fim. Isso é para homens, mulheres e jovens corajosos, cheios, determinados. Eu sei quem sirvo, sei em quem me dá a esperança. Essa é a caminho. Então o Senhor Jesus está falando para os discípulos: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, negue seus conceitos. Você acha, muitas vezes pessoas acham, não, eu tenho a minha razão, eu sou assim mesmo. Então precisa de transformação. A minha religião é essa. Não queremos falar de religião. A nossa mensagem aqui é Jesus Cristo, é Ele que salva e Ele voltará. Amém? Fiquem em pé, meus irmãos, e vamos orar nesse momento. Eu quero orar agora também, porque certamente as pessoas que estão ouvindo pela internet, eu quero também dar oportunidade. Meu Pai, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus, esta manhã, a Tua palavra está nos fortalecendo para viver. A palavra do Senhor nos fortalece para termos força e graça, sabedoria, discernimento do Espírito. Nós Te louvamos, Pai. E a Tua palavra que vem de encontro aos nossos corações, queremos aqui, Pai, responder com a nossa alma, dizer: Senhor, muito obrigado. E eu quero pedir agora que o Senhor esteja abençoando a cada um dos nossos irmãos aqui presentes nessa casa de oração, e aqueles que estão pela internet sejam ministrados, Deus, e que as pessoas que estão vivendo, quem sabe, alguns que vão estar ouvindo, vão estar numa cama, ou vão estar em desespero, ou vão estar pensando em tirar a própria vida. Lembre-se, só Jesus Cristo é o Senhor. Você pode se entregar a sua vida a Ele agora e ser liberto, ser salvo, porque o Senhor Jesus é aquele que liberta, restaura, cura e faz maravilhas, e nós agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.